da palavra e hoje é um estudo desafiador. Eu quero que vocês se sintam desafiados neste estudo, porque eu fui desafiada. Enviei os textos para vocês e tem o mesmo texto nos 3 evangelhos. Então, quando tem os textos nos mesmos evangelhos, assim, o mesmo texto em evangelhos diferentes, eu acabo mandando para vocês, como eu já disse, né? Um tem uma visão, às vezes, de detalhes que o outro não tem. E lendo todos os textos, nós temos uma visão melhor, mais ampliada, né? De melhor compreensão da palavra. Então, por isso que eu mando todos os textos, certo? Gente linda, o nosso texto tá lá em Marcos, eu vou compartilhar a tela. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os seus discípulos, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não pode jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco ainda fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e perderá tanto o vinho novo como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém, povo lindo! Então, esse é o nosso texto de meditação. Hoje, como eu falei lá no começo, eu quero que vocês se sintam desafiados. Nós vamos falar sobre jejum. E eu coloquei o jejum fome de Deus. Eu quero que esse texto, essa meditação, nos leve à fome de Deus. E que só pode ser saciado com Ele, através dele e por Ele. Tá certo? Então, eu quero falar para vocês que o jejum faz parte da disciplina espiritual. Nós temos algumas coisas que faz parte da disciplina espiritual. Por exemplo, a oração faz parte da disciplina espiritual. Ofertar, dar esmolas, faz parte da disciplina espiritual. O jejum também faz parte da disciplina espiritual. E esses 3 têm uma característica muito, muito interessante: ser feito em secreto. Uma intimidade, você e Deus. Quando fizer isso, não faça para as outras pessoas verem. Faça você e Deus. E nós vamos ver que nós temos alguns exemplos dados por Jesus de como fazer o jejum, de como não fazer o jejum e a importância dele. E os fariseus tinham o hábito de jejuar. Lembra que na semana passada nós falamos que eles jejuavam 2 vezes na semana, geralmente segunda e quinta. Então, na segunda e na quinta é o dia do jejum, certo? E Jesus faz um alerta, e aí nós vamos ver aqui. Então, ó, esse texto também está em Mateus 9, de 14 a 17, e em Lucas 5, de 33 a 39. E aí, olha o que Jesus fala quanto ao jejum dos fariseus.
Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de que não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, 16, 18. Então Jesus está falando aqui um jeito para a gente não fazer um jejum que as pessoas estão vendo. Então, olha só que ensinamento. Nós falamos que nós vamos ver a maneira que Jesus fala. Não é dessa forma que se faz o jejum. Vai mostrar que jeito temos que fazer o jejum. E aí, quando ele mostra aqui, ó, quando jejuarem, ele não está falando, não jejuem. Não está falando. Quando jejuar. Já Jesus deixa subentendido que é para o cristão jejuar. Assim como no texto que nós lemos de Marcos, aqui ele já começa, que quando ele foi interrogado, porque os discípulos de João jejuavam, os fariseus jejuavam, e ele fala, por que teus discípulos não jejuam? E aí ele fala que o noivo ainda está com eles, por isso que não vão jejuar. Mas depois sim, quando o noivo foi tirado, e o noivo foi tirado. Então Jesus já deixa subentendido que é sim para fazer o jejum. Então, quando jejuardes, não fique com aparência triste, sabe? Aquela roupa velha, o pijamão furado. Não é para ficar dessa forma. Quando ele fala que é para passar óleo, né? Como hoje a gente passasse a nossa pomadinha, né? O nosso gel para sair todo arrumado, é dessa forma. Para que as pessoas não vejam. Porque é em secreto. Quando nós falamos no início quais são as disciplinas cristãs que devemos fazer em secreto? Só relembrando. Oração, oferta, dar esmolas, entra na oferta, e o jejum. São 3 disciplinas que o Senhor nos ensina que devemos fazer em secreto. 3 disciplinas, não podemos esquecer isso. E aí ele faz o alerta, porque se você fizer isso para as pessoas, para ter, sabe, nossa, como ela é cristã aplicada, faz não sei quanto jejum, faz não sei quanto tempo de oração, né? Que adianta? Você já está recebendo os elogios aqui na terra, não vai ter as recompensas espirituais. E para que nós fazemos o jejum, a oração, a oferta? Então vamos entender por que nós fazemos isso. Quais são os objetivos? Porque os homens da Bíblia, em que momentos que eles jejuaram? Então vamos ver algumas situações, tá certo? Então já sabemos que temos que fazer no privado, que não é para fazer como os fariseus faziam, que se vestiam todo maltrapilho, não lavavam o rosto, ficava com aquele bafo, nada disso. Quando a gente decidir fazer o jejum, eu e Deus, você e Deus, e mais ninguém precisa saber dessa situação, ok? Então vamos lá. A gente faz o jejum para nos colocarmos diante de Deus de uma forma a nos prostrar, a nos humilhar e falar para Ele, Senhor, queremos mais de Ti. Não pense em jejuar por causas materiais. Primeiro, tenha a experiência de fazer o jejum de maneira espiritual. Crescimento da fé. Crescimento, encontro mais de Deus, aproximação do divino, ter essa relação, entender mais sobre esse sobrenatural de Deus. O jejum vai te levar a lugares inimagináveis, que nada o levaria a esse lugar de estar na presença de Deus. Só o jejum pode levar a lugares
que nada mais o levaria. Não é verdade isso. Faça um teste. Não lembra que no começo eu falei que nós vamos nos sentir desafiados hoje? Pois é. Mesmo diante da necessidade, abrimos mão de uma fome física para uma fome espiritual. Quando a gente decide fazer um jejum, é como se nós estivéssemos mortificando a nossa carne e dizendo, olha, tem muita coisa aqui, mas Deus, eu abro mão disso para eu estar perto de ti. Lembra quando Jesus falou, se a gente não conseguir deixar as coisas, se a gente não se desprender das coisas, a gente não é digno de segui-lo. Então, às vezes, a gente tira a maior necessidade, que é alimentar o físico, para alimentar a alma. E nesse período, o que a gente faz? Leitura da palavra, cantar louvores e orar. Tenta fazer isso. E aí nós vamos ver como podemos fazer isso. De que formas podemos fazer isso, tá certo? E tem um caso também do jejum que eu vou colocar aqui, que a gente vai colocar para nos aproximarmos de Deus, quando Neemias ora pelo povo, quando abençoa a profetisa Ana, vou colocar tudo aqui, a profetisa Ana faz glorificando a Deus, quando é para a despedida do Paulo com Saulo e Barnabé, para pregar o evangelho, então várias situações. Mas eu não vejo, eu quero um carro, né? Eu quero um iPhone, eu quero... O jejum não é para essas coisas, tá certo? Então vamos lá. Então, o jejum ele vai ser para o arrependimento de pecados, uma autodisciplina, quando eu consigo controlar a minha carne, o meu corpo, e também o amor ao próximo, quando a gente intercede pelo o povo, tá certo? Jesus nos deu exemplo de jejuar. Quando ele ficou no deserto 40 dias jejuando, a gente viu ali que ele cumpriu, ele deu exemplo. Agora você imagina, se Jesus sentiu a necessidade de fazer jejum, imagina eu, você. Temos que ter essa sede, essa necessidade de querer estar mais perto de Deus. O jejum que Jesus fez foi de pão. Ele não comeu no deserto. Provavelmente ele tomou água no deserto, um lugar muito seco, né? E provavelmente ele tomou água e só não comeu, porque depois de 40 dias ele não teve sede. Primeiro, a palavra diz que ele teve fome. Tá certo? Então, se Jesus fez jejum, imagina eu, né? Tenho que fazer também. Então, nós vamos ver aqui algumas situações que com o jejum pode transformar. Quando eu estou jejuando, quando eu estou em oração, eu tenho uma proximidade mais de Deus. Tem um relato de um menino que tinha uma convulsão que parecia, né, que como era possuído por demônio, não estou falando que toda convulsão é possessão, mas naquele caso há um relato, e esse pai chega pedindo para Jesus ajudá-lo, porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele mal daquela criança. E aí Jesus falou assim, né, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Então, ele está falando que aqui está entre parênteses o texto, porque o texto original não fala essa palavra demônio. Ele fala de casta, tá certo? Só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Então, o texto está assim, porque só nos manuscritos recentes que aparece essa palavra demônio. E nos outros parece castas. Essa casta, esses males, só pode ser tirada através de jejum e oração. Qual é a casta que pode ser tirada do meu coração com jejum? A falta de fé. A falta de fé não nos permite ver Deus, sentir Deus, provar Deus.
Precisamos, sim, jejuar e orar para tirar essa casca do nosso coração. A falta de fé, tá certo? E aí, continuando, nós vamos ver um outro exemplo de oração. Foi quando Jonas foi avisar a cidade de Nínive, porque eles se arrependessem dos seus pecados, porque se eles não se arrependessem dos seus pecados, aquela cidade seria destruída por Deus, porque aquela cidade tinha muito pecado. E aí o próprio rei apregoou o jejum, e diz assim, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandato do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais e bois, ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes dei pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, aquele povo, vai lá, a violência, o mau caminho, tudo estava ruim. Aquele jejum foi para a libertação, para que Deus os perdoasse daqueles pecados que eles estavam fazendo terríveis e serem libertos. Então, aí foi um jejum total, não foi um jejum parcial. O jejum total é quando é privado de água e de alimento. E tem um jejum parcial, que você pode tomar água, ou tem outro tipo de jejum que nós vamos falar daqui a pouco. E aí você vai orar e escolher de que forma você pode fazer o seu jejum, tá certo? Continuando. Daniel fez jejum também. Olha como foi interessante o jejum de Daniel. Daniel, ele só comia durante 21 dias legumes e água. Só. Legumes e água durante 21 dias. E as pessoas que estavam com Daniel também seguiram essa forma. E Daniel estava numa luta muito grande aqui. Ele não comia as especiarias do rei, porque o rei não seguia Deus também. E ele não quis provar do banquete dele, que é aquelas carnes, aquelas manjares, vinhos, tudo. Então ele não provou. Então, um outro tipo de jejum, tá certo? Neemias 1:4 vai mostrar um outro jejum. Quando Neemias soube que o povo de Israel estava sofrendo muito no cativeiro, né? Porque havia aqueles 70 anos de cativeiro. Quando Neemias, que era o copeiro do rei naquela época, soube disso, ele ficou muito triste, e diz assim Neemias 1:4. Quando ouviu essas palavras, eu me sentei e chorei, lamentei por alguns dias e fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu, intercedendo pelo povo, pelo próximo, pela sua nação. Você já parou algum momento para orar pela sua nação? Dobrar o seu joelho, jejuar pelo nosso Brasil? Terminar essa corrupção, essa pandemia, que graças a Deus está acabando. São Paulo hoje saiu o decreto que pode ficar sem máscara ao ar livre, só hospitais e meios de transporte, algumas poucas coisas que vão usar máscara. Você já orou pela guerra que está acontecendo? Então, Neemias dá esse exemplo. Ore pelo seu povo. Ore pela sua família. Ore pelo seu vizinho. Ore pelo seu chefe. Abençoe outras vidas através da sua vida. Não existe um amor maior do que orar por uma pessoa aqui na terra. Faça isso. Lá em Atos, vemos um outro exemplo das pessoas que estavam jejuando. Olha só, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, como Barnabé, Simeão, chamado Niger, Lúcio, Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, e o Tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para
a obra a quem tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Aqui a gente está vendo esses mestres, esses profetas, orando, jejuando, buscando a Deus. E naquele momento que eles estão fazendo isso, Deus separa Saulo e Barnabé para a obra missionária. Você quer servir a Deus? Você quer saber qual o papel que você tem aqui? Por que eu estou aqui? Porque o Senhor me deu esse fôlego de vida. Qual é o meu papel aqui? Ore, jejue e busque o Senhor. Bom, continuando. Jesus espera então que façamos jejum. A gente já aprendeu o jeito certo, que é não fazer para as outras pessoas ficarem nos elogiando, ganhar as glórias aqui na terra. Não é dessa forma, tá certo? E a importância certa de fazer o jejum. E aí a gente vai continuar a forma certa de fazer esse jejum. E Jesus continua o texto. Ele fala assim, no 19, né? Jesus respondeu: vocês acham que o convidado de um casamento jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não jejum. Mas chegará o tempo que o noivo será tirado do meio deles. Então, deixa eu só colocar aqui o texto. Aqui. Mas chegará o tempo que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres velhos rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. O que Jesus está falando aqui? Ele está ensinando o jeito certo de fazer as coisas. E aquelas pessoas que estavam interrogando, como os fariseus, os discípulos de João, e todas aquelas pessoas, o que ele está falando aqui? Jesus está ensinando esse pano novo, vinho novo, é o reino de Deus que não combina de forma nenhuma com as práticas antigas religiosas. Não é essa prática antiga religiosa que vai te aproximar mais de Deus. Ele está mostrando o novo e ele é o novo. Ele é o noivo. E aí ele continua, né? Então aí Jesus adverte contra a ilusão de querer entender o reino de Deus à luz do sistema antigo. Daquela forma, eles não conseguiam compreender. E ele está advertindo. Continuando, com a chegada do noivo, que é o novo, né, o reino de Deus, se faz presente e explica a alegria dos discípulos. Então, os discípulos eles não jejuavam porque estava com Jesus naquele momento. É alegria. E a mesma coisa ele fala do vinho. O vinho que ainda está fermentando faz com que a vasilha de couro rebente. Não aguenta. Então só pode colocar o vinho novo nas barricas, nos odres novos. Não adianta querer misturar. Há uma ruptura. Lembra do novo nascimento que nós falamos no outro estudo? Há uma ruptura disso aí. Não adianta querer colocar um remendo novo no pano velho, porque vai o quê? Vai aumentar o buraco, porque quando ele fala, ele explica que pode encolher o remendo novo e o buraco fica maior. A perdição fica maior. Tenha marco na sua vida. Agora é o momento de jejuar. O noivo foi tirado. Os tempos são difíceis. Precisamos nos fortalecer na fé, no conhecimento, na busca. Eu falei no começo que esse estudo seria um desafio, a começar em mim. Eu me senti desafiada. Não é fácil. Mortificar as vontades
das necessidades humanas básicas, como alimentar, é difícil. Tá certo? Então, Lucas 2, 36, 37, tem um outro jeito de adoração, que foi Ana, a profetisa, colocando só para vocês, que a gente pode também colocar o nosso jejum como forma de adoração. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tinha vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos e não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e orações. Ela se descobriu. Ela achou o jeito de adorar e louvar ao Senhor e de estar na sua presença. Descubra o seu jeito. Continuando. O jejum pode ter benefício também natural. Os egípcios, eles tinham, segundo aí, né, os levantamentos, uma boa saúde, porque eles jejuavam 3 vezes no mês. Os egípcios. Então, tinha essa forma de jejum natural. Hoje, tem umas pessoas que fazem jejum intermitente para emagrecer, para ter uma melhor saúde. Pode ter benefícios para o corpo? Pode. Mas não é com essa intenção, espiritualmente, que nós vamos jejuar. Tá certo? Então, como a gente viu lá em Daniel, que ele se privou de alguns alimentos, tem gente que pode também se privar de alguns alimentos, da coisa que mais gosta. Então, se a pessoa gosta de tal coisa, fala, não vou comer essa tal coisa, porque é uma forma de, quando eu sentir a necessidade, buscar em oração, melhorar a minha condição espiritual. Você pode fazer isso. Como você pode, quem nunca jejuou, não comece a ficar muito tempo sem comer. Escolha uma refeição, de repente a primeira da manhã, ou outra refeição, ou depois das 6 da tarde não comer. Você vai escolher o seu jeito de fazer o jejum. De repente, você pode ir aumentando esses dias, mas eu vou te dizer que depois que você começar essa experiência, você não vai ser mais o mesmo. Você vai ser diferente. E você vai ter muito mais segurança, mais confiança em Deus, mais paz. E quando você ler a palavra, você vai ter um entendimento melhor. Como eu disse, nada faz a gente chegar no lugar que o jejum leva. Nada. Só o jejum. É uma experiência diferente, tá certo? Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham se sentido abençoados. Agradeço a todos que tiveram aqui, toda a Glorinha, o William, o Gabriel, o Afonso, a Sandra, o meu irmão Lorival e todo mundo, bom? Amém, povo? Fica com Deus, tchau, tchau, até semana que vem.
live. Olá, boa noite, gente bonita. Vamos começar mais uma meditação